Então estamos começando mais um Raizcast, dessa vez a nossa 31ª edição, um Raizcast que está indo para, vamos dizer assim, saudosa fadisma, né? Vai ser o total 33 edições e nós estamos na 31ª, o final deste mês de julho, a edição Fadisma faz aniversário e nós vamos para a nova edição que vai ser a edição do Diário de Santa Maria. Para quem está chegando, ouvindo agora, o nosso programa, ele traz empreendedores para contar suas histórias, mostrar principalmente o que eu mais tenho feedback hoje das pessoas são que o contexto da história dos empreendedores sempre é a mesma, o sacrifício, o crescimento, demonstrando que o empreendedor no Brasil ele é um herói, né? Porque hoje empreender no Brasil é o heroísmo. E hoje nós temos um convidado especial que, na verdade, junto com vocês, eu vou aprender algumas coisas. Eu vou puxar ele, vou sugar o conhecimento dele. Eu não posso falar quem é, porque de praxe, o convidado é quem se apresenta. Maravilha. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Hoje, meu nome é Emerson, então, para quem não me conhece aí, sou sócio fundador de um restaurante aqui da cidade. Pode falar o nome, por favor. Vitino. Vitino tem uma trajetória muito bacana, né? São 5 anos... criando experiências, né, em formato atendimento. Também sou presidente da Agatur, que é uma associação dos hotéis, restaurantes, agências de viagens, né, da região do Vale Central Gaúcho, porque a gente não atende só Santa Maria, atende a toda a região também. E ali hoje o nosso foco maior é a qualificação do setor, né? Então são diversos cursos na área, né, de vinhos, de atendimento. Finalizamos ontem uma turma na parte de gestão. E muito disso se vem, né, porque eu sempre falo, né, quando eu cheguei em Santa Maria há 6 anos atrás... Vou fazer uma pergunta aproveitando esse contexto. É natural da onde? Sou natural da Caxias do Sul. Pois é, então nós temos 31 programas e dos 31 programas nós temos até hoje apenas 8 santamarienses. Olha só. Então, para ver que o empreendedorismo em Santa Maria são das pessoas que vêm, se apaixonam e ficam em Santa Maria. Eu cheguei em Santa Maria através do Grupo de Paolo, que é uma galeteria que é muito tradicional lá na Serra Gaúcha, né? Que nasceu em Garibaldi, foi para Caxias. E eu comecei na época muito cedo a trabalhar, né? Com 13 para 14 anos. É isso que eu ia te perguntar. Antes disso, nós queremos conhecer a infância. Como foi a infância? O meu primeiro emprego, na verdade, né? Foi entregando leite aos vizinhos, né? Meus pais são agricultores, né? E aí eles tinham lá a vaca leiteira e eu... Não, vamos vender esse leite aqui, né? E aí batia na porta em porta, daí o vizinho encomendava queijo, aí a mãe tem que fazer o queijo, né? Aí depois queria um pão, mãe fazia o pão, né? Então, sempre daquela época eu lembro que eu sempre queria vender as coisas de casa, né? Então, o leite, o queijo, né? E aí com... Teus pais tinham empreendimento ou não? Os meus pais eram agricultores na época, né? Hoje meu pai tem construção civil, né? Minha mãe trabalha com outra área e tal. Já estava no sangue, né? Não tinha descoberto ainda. Exatamente. E aí eu lembro que muito cedo, assim, né? A gente, com 13 para 14, eu fazia extras de final de semana de garçom no restaurante. E aí fui aprendendo um pouco, né? Naquela época ninguém tinha paciência para ensinar nada, na verdade, né? Então era muito, tu quer aprender, tu me olha e depois tu segue fazendo, né? Não tinha aquele negócio, vou te ensinar a fazer as coisas, né? E eu lembro que com 15 para 16, assim, né? Já estava entendendo um pouco como é que funcionava a dinâmica do restaurante. Eu vi na época somente o gerente podia abrir vinho no restaurante, o garçom não podia abrir vinho. Era só uma pessoa, que era o maître ou o gerente. E ele tinha uma roupa diferente, era um paletó, uma gravata borboleta. Eu lembro que era o seu Amaral na época, um senhor de cabelo grisalho já. E aí, brabo, umas quantas vezes, né? E aí eu lembro que eu falei pra ele, digo, que bonito o senhor abrindo vinho ali. Nossa, eu nunca tinha visto alguém abrir vinho, porque na minha casa era de garrafão, só tirar um negócio, era muito diferente. E aí ele me disse, cara, tu quer aprender? Tu me olha, que eu não tenho tempo pra te ensinar, guri. Então, onde é que eu fui vendo, né? Como eu morava longe do restaurante, o intervalo da tarde não conseguia ir em casa. Então, o que eu fazia? Eu ia para dentro da adega começar a ler os rótulos, ler o cardápio, né? Não era a minha função no atendimento, mas eu queria entender o que era aquele mundo. E eu lembro que tinha uma vinícola na época, que olha, é tradicionalíssima, assim, que era o que mais vendia. Enfim, pesquisei sobre a área e o vocabulário na época era sempre o mesmo. Era leve e bom, né? Não tinha essa coisa que a gente vê hoje no mundo do vinho, né? E eu lembro com 16 para 17, depois de tanta demanda que o restaurante tinha, na época eu ficava lavando os copos no restaurante. E aí, num tempo, o dono, não sei quem é que faltou do atendimento, me disse, guri, tu é o mais antigo, tu vem ajudar no atendimento. Só me deu um avental, que eu já tinha borboleta, me deu um avental e eu fui servir as mesas.
E naquela época, imagina, né, tinha a ala do fumante e do não fumante, na época do restaurante. Que então, ano era essa, mais ou isso era em menos? 95, 96, ali, 97, 98, né, até 2001, ali, 2004. E eu lembro que chegou uma época que eu era responsável por trocar o cinzeiro da ala dos fumantes. Minha roupa chegava em casa, pá. Fedendo, reguinado. Mas o desafio era o seguinte, não podia ter 2 tocos de cigarro dentro do cinzeiro. Eu lembro que várias coisas, né, que eu me lembro de quando eu era, que eu conto nos treinamentos hoje. O meu gerente era um cara muito chato, muito, mas assim, ó, cobrar, não tinha aquela época como é hoje, que a gente orienta, depois cobra, né, não tinha orientação, era cobrar para o que estava fazendo. E eu lembro que ele passava na praça, assim, ele dava aquela olhada, assim, e ele ia lá e trocava o cinzeiro, e eu não entendi o porquê que ele fazia aquilo, né, chegou uma noite, assim, que ele chegou no meu ouvido e falou, guri, se tu não dá conta, tu pode ir embora. Tem muita gente querendo. Se tu não dá conta de trocar, então quer dizer, o primeiro desafio veio ali. Fora isso, né, a gente tinha, depois eu virei garçom naquela época, eu tinha que dar conta de atender 4 mesas. Era à la carte na época, né, então tinha já... E eu lembro que uma certa noite, assim, eu cheguei inspirado, né, cheguei antes, me preparei, eu digo, hoje ele não vai encostar na minha praça. Porque me incomodava quando ele chegava lá, porque ele sempre achava uma coisa para fazer. Aí teve uma vez que eu nunca me esqueço, ele entrou, deu uma olhada assim e saiu. Aí eu disse, cara, ganhei. Agora eu consegui. Porque na verdade era tudo. O que eu levo disso? A gente tem que se adiantar. Hoje no nosso vocabulário dos restaurantes é o termo mise en place adiantado, né? Hoje quando a gente dá os treinamentos lá, o garçom ele tem a praça dele, ou o atendente tem que ter a praça dele. E ele tem que estar conectado com aquele atendimento, conectado com o cliente. Porque o cliente pensou em pedir alguma coisa, ele já chega antes da informação, sem que o cliente levante a mão. E depois foi indo, eu lembro que com 18 aí eu entrei, né, já estava fazendo faculdade de administração lá na Universidade de Caxias do Sul. Aí depois que eu me formei, eu já sabia servir vinho, já sabia abrir, já sabia as técnicas de atendimento, mas eu queria entender um pouco mais do mundo do vinho. Aí abri um curso de vinhos em Bento Gonçalves, a cidade mais perto para mim estudar vinhos. Eu acabei mudando para lá, fiquei 2 anos estudando, né, que é toda uma metodologia de estudo. E aí eu conheci o grupo de Paolo na época, né, eu comecei como garçom lá, fui indo, e 9 meses fui promovido a chefe dos garçons, sem trocar uniforme, sem nada. E os garçons queriam me comer lá, porque tinha... Recente chego. Mas... E sabe que isso que tu tá falando é muito legal para as pessoas entenderem hoje no empreendedorismo, que eu sempre falo nos treinamentos, nas imersões, eu digo, pessoal, o funcionário bom, que ele entra, que ele é diferenciado, ele vai crescer rápido e ele vai voar rápido, ele vai sair da empresa, ele não vai ficar na empresa. E eu tô vendo na tua história, é o que a maioria dos empreendedores fala, a gente passa por funcionário, coisa cresce muito rápido e começa a decolar. Então o que eu quero chamar a atenção das pessoas? Aí as pessoas dizem hoje, mas eu tenho uma circulação na empresa de 70%, alguns porque são, né, as pessoas não querem trabalhar mesmo, e outros porque são bons. Mas por que eu vou contratar um cara tão bom e vou insistir nele de aumentar o cargo dele? Que com certeza aquele tempo que tu passa dentro da empresa, tu soma muito mais para a empresa. Óbvio que tu vai pegar a tua experiência para crescer, mas a empresa é um ganho absurdo. Porque se eu tiver um cara diferenciado, como tu tá me falando aqui, por 1 ano, 2 anos dentro da empresa, isso é perfeito, ajuda muito no crescimento da empresa. Então a gente tem que entender isso. Quando tu pega um cara bom, tu tem que entender que tu tem que aproveitar o máximo possível dele, que ele vai voar com certeza. Provavelmente a tua história vai por aí. É. E aí eu lembro que na época, né, foi muito rápido assim a passagem, né, mas eu não sabia naquela época que era gestão, gerenciar gente, né. Queria trabalhar e fazer bem feito. O que eu fazia era atender bem. Era uma coisa que me veio desde de novo, assim, que voltando lá atrás, nesse primeiro restaurante que eu tive, com 14 para 15, eu ganhei minha primeira gorjeta. Que na época era R$5, é como se hoje fosse 50, né. Eu falo para o pessoal que hoje a gente, na nossa área, o free de um garçom, de um atendente, né, ou de um copeiro, ele circula em torno de R$80, R$100 por 6 horas, 7 horas. Naquela época era R$8,75, o free não tinha hora, entrava 5 e saía lá, sei lá, quando acabasse, né, e não podia deixar nada para outro dia, prato, polido, tudo. Só que a minha gorjeta era maior que o free. E aí o que o gatilho dizia, cara, se eu atender bem eu vou ganhar a gorjeta. E eu lembro várias passagens assim que nesse restaurante era bastante movimentado e o gerente observou isso. Porque teve uma vez um cliente que chegou e botou no bolso dele porque eu estava muito ocupado e ele não conseguiu dar para mim. Aí ele chegou e me deu a gorjeta no final do dia, me chamou no escritório e falou assim para mim, Emerson, é o seguinte, todo cliente que vem no restaurante deixar a gorjeta é bom, é ótimo, mas aquele que não dá a gorjeta,
tu não pode cobrar dele uma coisa pra ti, senão tu vai enlouquecer. Porque eu ficava me perguntando o que eu fiz de errado que o cara não deixou gorjeta. Eu cheguei num nível que eu disse, cara, mas o que... Autocobrança. Autocobrança. E ao mesmo tempo, aprendi com isso fazer a revisão do dia. Então eu ficava revendo o meu dia. Eu trabalhei, fiz um dia bacana, eu me senti proativo, eu me senti útil no negócio. Então eu fiz a revisão. Isso aqui eu posso melhorar no outro dia. Posso me adiantar melhor nessa coisa. Porque como a la carte na época, né, eu queria fazer com que o cliente não encostasse nas coisas. Eu queria estar sempre, né, não um chato na mesa, mas sempre ajudando ele no serviço. E aí era muito bacana porque a gorjeta vinha... E às vezes um aperto da mão vinha mais forte do que uma gorjeta. Era muito interessante porque o cara... Eu lembro que eu não tinha... Era o nome da empresa, embaixo, entre parênteses, aprendiz. Depois de um tempo fui promovido. Veio o meu nome e entre parênteses, em treinamento. Aí, disse, aí os clientes brincavam, dá para tirar esse treinamento aí, tu já sabe fazer tudo. São umas passagens muito bacanas. Quando eu fui fazer o curso em Bento, aí eu estudava de dia, né? Tava concluindo a administração, de tarde fazia o curso de vinhos e da noite eu ia pro restaurante, lá do Di Paolo, que na época era Giuseppe na época. E o dono lá, né, cara esperto também, né? Começou como garçom, também o grupo do Di Paolo, o dono, né? E aí a gente se viu muito próximo, assim, porque ele queria algumas coisas diferentes que naquela época não tinha no negócio, que era o refinamento do serviço, que era aquele rodízio na mesa, né? E eu, como eu vim do à la carte, eu tinha um pouco desse cuidado. Inconsciente fazia, né? E tal. Mas uma das coisas que eu sempre via, né? Que pra mim eu conto como escolhas, na verdade, né? Eu lembro de uma das passagens que eu trago nos treinamentos. Quando tu tem 10 pessoas trabalhando no mesmo time, tu pode escolher se tu quer ser aquelas 10 pessoas, ou seja, se eu quisesse ser e ficasse junto, eu estaria talvez até hoje lá de garçom. Mas eu me incomodava com aquele avental, aquela borboleta. Eu queria usar uma outra roupa, eu queria ser um representante do negócio. Aí uma vez eu lembro que os garçons, todos eles, todo dia, no mesmo horário, no intervalo, todos subiam para um andar, que era um andar que é de descanso, jornal, cafezinho e falar de muita coisa. Eu fui uma vez, fui duas, cara, isso aqui não me serve. Porque ali saía piadas, assuntos que para mim não era válido. Eu descia para o restaurante e ficava sempre perto da porta. O primeiro cliente chegasse, estava eu atendendo. Muitas vezes era o dono, o fornecedor. E o Emerson começou a ser visto. Então, ou seja, quando a gente está à disposição do atendimento, tu é visto. A gente nunca sabe qual cliente está ali. Pode ser o dono, pode ser... E hoje, eu sempre falo para os treinamentos. A pessoa, quando quer ser boa, ela não precisa falar que é bom. Ele faz, age. Então, do primeiro ao último cliente, uma das coisas que me chamou a atenção era a disponibilidade de tempo. Que eu me coloquei à disposição enquanto estava naquele momento, naquela empresa, independente da roupa. Eu sabia que eu queria chegar lá. Mas, para isso, eu comecei a me colocar mais disponível para o negócio. E isso vem uma coisa que para as pessoas entender muito, principalmente quem hoje é CLT, que é funcionário. Tudo que tu tinha era um foco do teu crescimento. Tu queria aprender para te crescer. Não era, quando a pessoa pensa, estou enriquecendo o dono da empresa, estou para a empresa. E aí vem o grande problema do desenvolvimento das pessoas. Ela se bloqueia nisso. E a tua preocupação era como tu ia te desenvolver, porque tu queria chegar a mais. E outra coisa importante que as pessoas perguntam para mim, na imersão e me perguntam, Rodrigo, como é que tu consegue desenvolver e tu faz as coisas? Às vezes tu nem planeja, tu já tá, eu digo assim, tem uma palavra que simplifica, simples, que representa tudo. Ação. Uhum. Não tem outra, tu tem que fazer. Se der errado, corrige, vai por aqui. Se não der, tentou de novo, fez, não deu, bom, vou para outro ponto. Mas a ação é tudo. Eu trago muito também dentro dos treinamentos o exemplo de um time de futebol. Tu quer jogar, tu não vai ficar parado. Se tu ficar parado em campo, ou tu vai tomar uma falta de um jogador, ou tu vai tomar uma bolada. Então tu tem que estar sempre em movimento. E a gente traz isso para o atendimento. O atendente, o nosso ramo da gastronomia é feita de movimento. Tem que estar te movimentando no meio. E aí anos passaram, ele abriu Porto Alegre, né? Enfim, depois que eu me formei em administração, o Paulo Jeremias me disse, Emerson, eu tô abrindo Porto Alegre, quero que tu vá para lá. Eu fui 6 meses antes de construir o negócio. Então, acompanhei toda a obra, né? Fiz toda a parte de RH, contratei o pessoal. E ele não me disse, tu vai ser o quê lá? Só disse, cara, vai pra lá que eu preciso de ti, que tu é o mais antigo daqui, eu quero que tu vai me ajudar lá. Beleza. Aí eu lembro que chegou todo o uniforme da galera, menos o meu. Poxa, eu fiz tudo isso e não me mandaram o uniforme?
Tá, beleza, né? Não vou cobrar o homem, né? Vou esperar ele chegar e vou dizer, o pessoal tá uniformizado, mas eu acho que... E o meu, chefe? Aí ele disse, não, o teu tu vai usar uma outra roupa que tu vai ser o gerente dessa loja, né? Desse restaurante em Porto Alegre. Aí eu achei muito interessante essa passagem, porque a gente era em 45 pessoas, né? Então eu saí, minha primeira gestão, na verdade, né? A loja em 1 ano teve que fazer 2 aumentos novos, porque ficou muito pequena. Abriu na cabeceira da pista do aeroporto ali, foram feitas novas reformas para ampliar, porque estava dando fila de espera muito contínua, e a fila de espera era um desconforto para o cliente. Que ano mais ou menos foi isso? Isso foi na inauguração ali do... Lá do Boulevard Laçador, né? Isso tem uns 9 anos, talvez. Eu já ia dizer que pode dar uns 10 anos. Isso aí, foi mais ou menos isso. E ali dentro, eu tive muita liberdade no sentido de dizer, ele disse assim para mim, Emerson, agora nós vamos aplicar aqui dentro tudo aquilo que a gente viu lá atrás, tudo aquilo que tu me falava lá atrás. Então ali eu disse, cara, a gente precisa de uma escola dentro do negócio. Não adianta tu estar hoje abrindo casa e tá tudo na tua cabeça, eu falei para ele. Então, aí o que eu fiz? Comecei a criar padrões e processos. Embora se tinha um outro projeto para mim, que era o Recanto Maestro, né, que era uma loja que ele queria que eu fosse estar presente nesse projeto, então eu acelerei algumas coisas. Eu comecei pela coisa mais simples que mais me incomodava. Porque lá em Porto Alegre a gente tem uma mão de obra muito boa, qualificada. Porque os garçons que vieram para lá, eles têm experiência trabalhando em outros restaurantes, então os caras vêm, sabe? Fazer tudo, técnica, né? Faltaria só trazer ele para a cultura do negócio. Eu comecei pela parte que mais me incomodava no atendimento. Um cliente está comendo e ao mesmo tempo que tem a música, tem o barulho de alguém pulando um talher. Tem. Ou seja, para eles no outro negócio era comum fazer barulho. Aí criamos um processo, cara. Verdade mesmo, porque às vezes tá no restaurante. Agora tu começou a falar, a gente começa a linkar. Eu imagino que ele tá em casa também tá pensando. Tu tá comendo e a pior coisa é que tem aquele pessoal gritando, aqueles barulhos de plim, 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 puxa prato, bota pra lá. Verdade, isso aí chama bastante. E aí como é que reduz o ruído, né? Então, cara, vamos criar um processo para isso. Foto, passo a passo e padronização de processo. Inicialmente eu fazia foto no meu celular e botava no Word ali, escrevia, tudo certo, fui fazendo. Bota o pano embaixo, uma técnica como polir, depois vai para os pratos. Depois o roteiro de atendimento. Aí eu comecei a dar... Eu lembro que o Paulo Jeremia, que era o dono, chegava muitas vezes à tarde, eu tava com a galera de garçom fazendo dinâmica de atendimento, treinando. Ele só olhava e passava. Um dia ele chegava e era o seguinte. O que tu tá fazendo? O cara, tá aqui. É um rascunho hoje, mas tá aqui. Isso aqui é um processo, Paulo. É como se pula um talher, como se fala, o jeito como se atende, nós criamos um processo. Onde é que larga o galeto no meio? Onde é que larga as travessas? Porque tudo vai na mesa. Um dia tu vai num lugar, tá num canto, outro tá no outro. Nós criamos um padrão para facilitar o cliente, onde todo mundo faz igual. Aqui acontece muito a caipira. O cara que tá de folga, a caipira dele é melhor. Não dá, tem ficha técnica, criamos em cima disso. Tu falou processo, agora eu vi uma coisa que eu adoro brincar com os garçons quando eu vou na serra, principalmente lá em Gramado, que a gente vai nos fundir. E aí eu adoro, aí o garçom chega lá e ele começa, agora o senhor tem molho tal, e vai largando aquela sequência, né? Aí disse, não, para aí, pega esse daqui pra mim. Aí ele me olha assim, eu digo, é o teu processo, né? Tu sai daqui e faz o giro, né? E ele, não, o senhor sabe que eu tô gravando daqui, eu tô acostumado assim. Eu digo, não, era só para confundir. Então, realmente, o processo até bate isso, né? Processo no fundir que tem a sequência de molho, né? Isso. E ele tem aquilo gravado que ele vai largando. Aí eu adoro brincar para ele. Eu digo, não, agora me diz esse aqui. E aí se avançou. Aí eles fizeram uma reunião comigo lá, né? E aí a agência entrou por trás. Aí com fotógrafo, videomaker, aí começou a criar e foi feito o lançamento da escola de Paolo na época, né? E aí eu apresentei o planejamento. E eu sabia que eu ia tomar paulada de novo, né? Porque os gerentes da Serra Gaúcha, não, isso aqui pra nós era um pouco diferente. Mas num segundo momento começaram a entender que era bom para o negócio, porque o nosso ramo, Rodrigo, é o que mais ele gira muitas pessoas, né? As pessoas não ficam muito tempo, né? É poucos lugares, né? O grupo de Paulo faz isso muito bem. Nós do Vitina estamos fazendo muito bem isso, porque a gente entendeu o processo das pessoas. Eu vejo que a tua equipe ali tem já bastante tempo, tu vai, principalmente a menina da caixa, do caixa ali. Até eu vou dar um elogio para ela, nesse sábado a gente foi lá, terminou a imersão, fomos almoçar lá, e daí eu fui ali com ela, pesei a minha comida, saí dali e fui lá pegar um doce. Aí eu peguei o doce e fui saindo quase sem pesar, né? Eu disse, não, mas tem que pesar. Quando eu virei para cá, que eu botei ali na bandeja dela, eu fui procurar o númerozinho meu, né? E não achei. Ela olhou, o senhor é 44, fica tranquilo que eu anoto aqui. Eu, poxa, que memória, né? Ela já gravou. Não, olha, é um elogio para ela, muito boas.
Mas essa parte de não rodar, gente, eu vou chegar lá depois que eu vou trazer uma outra passagem de treinamento. E para concluir rapidamente essa passagem, antes de abrir o meu negócio, a gente criou a escola e aí nasceu a unidade do Dipolo do Recanto Maestro com esse cunho que é hoje o Recanto Maestro, que se trabalha hoje muito em cima da pedagogia. Então vamos lá, tu estava 2013, provavelmente 10 anos 14, atrás, com a 15, missão 16, em Porto Alegre nesse isso. tempo. 2016 que tu veio para Santa Maria. Isso, que eu vim para o Recanto Maestro para fazer a implantação dessa loja do Recanto. Só, a princípio era a implantação da loja. Isso. E aí acabei ficando 4 anos ali, fiz MBA aqui na Antônio Meneghete Faculdade também, fiz outros cursos na área de gestão. E ali a escola, ela, como é que eu vou dizer, nasceu enraizada, né? Então ali a unidade respirava a pedagogia. Tanto é que a gente recebia muitos outros colaboradores de outras unidades para virem treinar ali. Por alguns motivos. O Recanto Maestro já tem na essência dele a pedagogia. Então, eles pegam os jovens, né, colocam na faculdade, né, o jovem vem buscar um estudo ali, seja administração, seja todas as áreas que eles têm, e o jovem estuda e trabalha ali. Então, o jovem que nós recebemos ali, a mão de obra, ele não tinha técnica de restaurante, nenhum deles tinha. Mas tinha uma essência que era a pedagogia, do que é fazer certo. E a gente trouxe para cá, eu lembro que um orgulho, na verdade, para mim era pegar um menino que está ali, que é gerente hoje, que é o Matias, que é gerente da unidade ali do Recanto, que deve ter 23 anos. Ele começou trabalhando no final de semana de garçom, filho de agricultor, não sabia basicamente nada. E ali a gente começou a replicar com ele, com os outros, um padrão, processo. 23 anos nessa época ele iniciou ou 23 anos hoje? Não, ele iniciou com 18, 17. Ah, tá. Então hoje 23 anos é o gerente da unidade. Ele deve estar ali há uns 7 anos, mais ou menos. Tá, entendi. Então ele foi evoluindo, foi indo, e nós criamos ali, foi a vivência de todos os processos. Criou-se um documento, uma cartilha de conhecimento, um manual. Cara, tu entrou o primeiro dia, tu vai fazer isso aqui, o segundo dia tu vai fazer isso, o terceiro dia isso. Um roteiro do cara como fazer. Depois que isso começou a acontecer, eu comecei a ser convidado para ir para as unidades dar esse mesmo treinamento ao qual tinha sido feito aqui, né? Então, depois que eu saí do MBA, o Matias foi contratado como garçom fixo, né? O MBA ele abriu umas arestas para mim, né, de inspirações. Eu digo, cara, eu tô incomodado com algumas coisas aqui, né? Isso que eu ia te perguntar, o que tu vê vindo acadêmico com a tua área empreendedora? Já aproveitando, já que tu falou MBA, o que isso te linka hoje para ti? Porque eu vejo muitos empresários, grandes empresários, não ter o estudo, não ter a área acadêmica. E aqui eu estou falando, eu fiz uma pesquisa com 10 empresários, estou falando 10 empresários que estão na lista aí dos mega empresários mesmo, com grandes empresas. O que tu enxerga? A área acadêmica com o empreendedorismo. Qual a tua visão? De algum modo, para mim, eles andam em conjunto. Eu vejo dentro de algumas empresas de ramos diferentes, onde o empreendedor ele busca empreender em áreas que ele não domina, muitas vezes, né? E alguns dão, digamos assim, eles conseguem atrair um time que consegue fazer com que aquele negócio dê certo. Outros têm dificuldade, porque não entendem o negócio. A área acadêmica de ensino, né? Então eu acabei, né, sentindo a necessidade de abrir meu negócio. Me incomodava muito ainda estar, porque eu ficava hoje, os últimos 2 anos, fiz a implantação de São Paulo, uma outra unidade de Porto Alegre, Gramado. E aí aquilo começou a me deixar... Eu estava numa zona de conforto. Era isso que eu me sentia, né? Eu terminei um ano letivo da faculdade de administração, depois fiz o MBA, estava treinando gente, fazendo, né, o possível para manter os negócios. Fazia todo esse movimento de treinar gente, pegava avião, ia para São Paulo, Porto Alegre, pegava o carro para Gramado, Caxias do Sul, mas mesmo assim estava numa zona de conforto. Eu não tinha aquele desafio de gerenciar uma loja, como Porto Alegre, que era resolver problema, trazer problema, e cada vez que eu resolvia um problema, a casa com fila de espera me queimava uma placa no ar-condicionado, 40 graus em Porto Alegre no calor, aí resolver problema, resolve aí uma geladeira da cozinha dá problema. Para muitos seria um sonho de poder estar viajando São Paulo, Gramado, Porto Alegre, dando treinamento sem ter problemas. Mas no fundo, teu sangue empreendedor é querer resolver problemas e fazer algo. E aí eu comecei, né? Sempre que eu ia nessas viagens, eu procurava ir para um local
que tinham algo diferente. Era aquele café que oferecia aquela experiência, aquela música, aquele bistrô. Porque depois que eu fiz ali o MBA, eu descobri, né, algumas coisas que me chamavam a atenção para algo que eu mais gostava. Porque tá num grupo em viagem, tu tem um movimento. Andar numa grande capital, tu estás em movimento pela energia da cidade, Por né? tudo, né? Inovação. Exatamente. E tinha horas, assim, Rodrigo, que no meio do, tipo assim, 47 segundo tempo, eu saía da casinha. Tipo, eu desligava, não sabia, cara, que direção que eu vou tomar agora? Eu vou chamar a equipe para um treinamento, eu vou ajudar no atendimento, eu vou ficar no caixa. Eu saía, literalmente. E eu comecei a descobrir que era muita informação. Então eu comecei a me retirar de cena em alguns momentos e me colocar em lugares que me traziam de novo para dentro. E aí eu descobri que cada vez que eu ia para um café, para um lugar que tinha uma música mais baixa, uma experiência de um café, eu comecei a descobrir o mundo do cafés, filtrados, eventos que tinham, né, às vezes tinha uma taça de degustação de vinhos. Eu lembro que eu descobri uma livraria em São Paulo, a livraria do lado, a cafeteria do outro, espumante em taça, uma brusqueta e ouvindo aquela música. Clássica, garanto. E, ao mesmo tempo, um vendedor que sabia muito sobre um autor falando para alguns clientes. Esse autor, Érico Veríssimo, tem isso, ele trouxe isso. Eu digo, cara, que interessante isso. Porque eu comecei a perceber que a cultura me chamou mais atenção. E criar uma experiência, uma vivência no todo. Tá. E fui me alimentando disso. Então, sempre que eu viajava, eu ia para aquele local, buscando me retomar também, me retomar comigo mesmo para tomar uma decisão e uma direção. E aí apareceu uma oportunidade, 2018, março, fui dar um treinamento em Santa Maria num hotel, e aí a dona tinha um café da manhã que ela não sabia o que queria fazer, um bistrozinho ali na Tuiuti. E eu falei, isso aqui dá um bom bistrô, né? Ela falou, mas como? Não sei. Aí fomos lá, na época era uma janela, uma basculante, né, que não dava acesso para a calçada. E o cara, se botar uma porta, dá acesso à calçada. Então, de manhã vira o café da manhã do hotel e à tarde vira uma cafeteria. Ela disse, tá, mas se tu te toca, a gente faz uma parceria aqui, né? Aí ela já era uma senhora avançada de idade, estava ali e tal. Eu sei que eu comecei a dar um treinamento no hotel. Em 30 dias, ela me disse, tá, a chave. Arrendei o hotel todo, né, fizemos uma parceria com locação e tal. Minha esposa, na época, estava em São Paulo. Ela é formada nessa área de turismo, hotelaria. Estava trabalhando com uma outra área. Eu falei, seguinte, surgiu um projeto aí, vamos abraçar junto. Ela veio de São Paulo. Ela arrumava os quartos, eu fazia o café da manhã e o negócio foi indo. E foi indo, e foi indo. E aí era uma cafeteria que abria na época das 16 às 20. Então as pessoas me perguntavam, mas e por que do nome? Eu lembro que... E às vezes muitos intervalos do MBA eu fazia no Recanto eu convidava alguns amigos dos colegas, cara, vamos abrir uns vinhos e quero cozinhar para vocês, quero que vocês me deem umas dicas. Vamos lá no evento do Emerson. Vamos lá no evento do Emerson. O cara precisa de um nome. E aí me vem nisso porque antes de um sonho, da ideia, tem que ter identidade do negócio. E atrás da identidade do negócio não existe uma função sem a pessoa estar por trás. E aí numa das últimas viagens que eu tava vindo da Serra, inclusive sozinho, era 9 da noite, voltando pro Recanto, pensando, cara, que nome eu vou botar no negócio? Já estava em obra ali em Santa Maria o projeto. Ainda tu continuava no Di Paolo nos treinamentos. Isso. Em paralelo com o teu novo negócio. Isso. Tava lá e tal, daqui a pouco do nada sai o nome. Do nada, assim, veio um insight, cara, eu quero uma coisa que remeta a vinho, que tenha. E daqui a pouco veio. Vitino. E na época eu cheguei em casa, assim, meia-noite, comecei a escrevi uma folha inteira, os nomes, era com T na época, aí fui pesquisar, na verdade era com um C só. E aí marquei no outro dia uma reunião cedo com o marketing, né, com a agência do Recado. Falei, cara, preciso criar uma marca em cima disso aqui. Daí eles começaram a desenhar, falou, Emerson, é o seguinte, se tu botar com um C só, como tu escreveu, as pessoas vão falar Vicino. E 2 Cs juntos dá o som de T. Então chama Vitino. Por um marketing fica melhor da gente homologar isso. Toca a ficha. Aí criaram uma marca, criaram um quadrado, botaram embaixo as 5 estrelas. Aquelas 5 estrelas significa as 5 estrelas do Guia Michelin. Hoje vejo que tá longe pra gente ganhar uma estrela porque a gente não tá na região onde acontece, certo? Mas nós colocamos ali porque faz parte de um dos sonhos do Vitino ganhar pelo menos uma estrela e a gente já colocou essa composição ali.
E tudo que a nossa Aquilo missão... representa o foco, né? O sonho, Exatamente. né? É isso aqui que eu quero, Exatamente. É isso aqui que eu vou. E aí criou-se então as palavras que compõem o negócio, que é café, cozinha e vinho, né? E hoje o Vitino, depois de pesquisar o conceito da marca, ele tá muito ligado com aquilo que eu sempre gostei de fazer. É abrir uma garrafa de vinho, trazer as pessoas para perto, cozinhar para as pessoas e vender uma experiência. Cara, prova esse azeite feito para nós, para esse momento. Esse vinho não tem lugar nenhum feito para esse momento. O vinho do padre não tem lugar nenhum, é para esse momento, o vinho do padre. Exatamente. Aí quando eu estava perto de inaugurar, eu chamei o Paulo Jeremias e falei para ele, Paulo, seguinte, comecei a desenhar um projeto, apresentei o plano de negócio, nome, o conceito, tal. Vamos ser parceiro? Porque tu tem muito mais experiência. Daqui a pouco a gente homologa uma parceria. O Vitino nasceu o café primeiro, a cafeteria Exatamente. Lá no hotel. Exatamente. E aí ele disse, Emerson, eu não tô no momento agora, eu tô numa cabeça de expandir, eu não tô ainda, não consigo ter outro projeto. Talvez hoje, se eu chegasse atrás desse cara, não, mas é outra realidade para ele também e também para mim. Aí nós inauguramos, abrimos a porta, só viramos, aberto. E aí a pessoa chegava para tomar um café e no fundo tinha uma adega de vinhos na parede. Sempre aquela parede é clássica, aquela da adega, né? É isso como é, eu trouxe um chefe para desenvolver uns pratos. Tem pratos que nasceram, nós abrimos ali dia 13 de novembro de 2018. Viramos a placa. Tu tá falando já no novo local do Vitino, não mais lá na cafeteria. Ele abriu na cafeteria lá na Tuiuti em 2018. Ok. Viramos a placa, trouxemos um chefe. Tem receitas que hoje estão no Vitino, que nasceram lá atrás e que não tem como tirar. Tem um cliente meu que liga, eu vou comer o filé de Amalfi, que é uma das nossas receitas. E outra, tu falando, o filé, eu só tive a oportunidade 2 vezes de comer o filé milanesa, aquele é milanesa. Aquele lá é... Nossa Senhora. Aquele é uma novidade. E aí se fui trabalhando muito nas memórias que eu tive enquanto eu viajava pelos lugares. De aquela música, eu lembro que de um dos primeiros clientes que a gente recebeu ali, a gente tinha caixas de som na calçada, porque tu descia Tuiuti, saía do acampamento, aquela muvuca de gente, movimento, 40 graus no verão, tu descia Tuiuti, pegar teu carro, tu era tocado por aquela música. Clássica, né? Eu lembro que um amigo nosso, um advogado, abriu a porta, climatizado, tranquilo, ele pensou, o que é isso aqui, tio? Tá fora dos padrão. Isso aqui é um café, meu senhor. Mas eu, 3 da tarde, não sei no que tem agora. Eu tenho uma brusqueta. Aí tem uma taça de espumante, temos uma taça de espumante ali. A brusqueta é a bolachinha torradinha com molhinho em cima. É o aí. Meio grosso assim nos bolos. Isso aí. Pra quem tá ouvindo, tá também entendendo, é isso aí. É um pãozinho torradinho com molhinho em cima. É um pão com molho em cima. E foi muito bacana porque foi muito rápido, porque as pessoas começaram a falar umas para as outras que existia um lugar diferente, que fazia. Né? A indicação serviço bem feito. E aí começamos então, o primeiro restaurante em Santa Maria a fazer menu degustação, que era uma coisa que eu já tinha vivenciado antigamente, de ter um prato que acompanha com vinho. E inicialmente era 3 pratos, aí depois ele virou 5 pratos e começamos a convidar enólogos, que é o cara que faz o vinho, para vir falar ali. Que ninguém estava fazendo isso na época. E é diferente, eu vou E te começou, dizer que e nós tínhamos diferente. um espaço ali, Rodrigo, que ele tinha 20 cadeiras. Eram 10 mesas, né? Nós chegamos a botar num dos jantares 33 pessoas, não sei como, mas foi ajeitado. Eu lembro que para uma senhora sair no banheiro tinha que levantar 4 senhoras, para poder levantar, para ela poder passar. E aquele aperto era o auge. As pessoas queriam estar ali junto, vivenciando, era um falando de azeite, um falando de café, um falando de vinho, e as pessoas saindo ali tocadas, né? E aí quando eu vi o primeiro evento nascer dessa forma de, cara, é exatamente isso. Essa é a essência do negócio, é vender o que o outro não vende. E aí entra uma coisa que eu falo nos treinamentos, o que é a concorrência? A concorrência ela é boa, ela é ótima, é sadia. Porque se a gente for pensar, mas o cara tá fazendo igual a eu, tá fazendo a mesma coisa, e a concorrência, ela te ajuda a melhorar o negócio. O que o outro tá fazendo de diferente que eu posso melhorar no meu negócio? Né? Então, assim, eu lembro que se eu fosse só um restaurante, na época tinha o Augusto, quando eu cheguei tinha o Apiano, tinha o Suez, tinham bons restaurantes, tinha o Santa Brasa também. E o cara, se eu fizer a la carte como todo mundo tá fazendo, né? Então o meu diferencial do Vitino hoje é menu degustação, pratos que a gente traz não só servido na mesa, a gente conta uma história atrás daquele prato, com nomes das cidades de onde eles nasceram, que são muitos da Itália e do Mediterrâneo. E por trás disso também eu homologuei produtores, como azeite de oliva também, que tu vai ter um azeite de oliva na mesa que tá ganhando um prêmio lá fora. A última que eu fui tinha o pessoal aqui do lado, né? Isso, de Formigueiro. Isso.
Então, vinhos, a gente tem vinhos ali que tu não vai ver em muitos lugares. Em mercado, por exemplo, todo vinho que está em mercado eu procuro não ter no meu negócio porque o produtor tem uma relação conosco, né? E aí, partindo disso, o primeiro dia com a equipe, nós criamos o manual do colaborador. Ali contém a data de inauguração, o que significa Vitino, para as pessoas, para o cliente, quando pergunta para o garçom, o que significa Vitino? Esse Vitino é um sinônimo de perto ou próximo. O Emerson quer que as pessoas fiquem perto de uma boa mesa, através de um café e de um vinho e tal. A missão, visão, valores, as regras, o que pode e o que não pode. Não pode usar celular na cozinha. Tá ali bem claro. Tu sabe que tem uma coisa... Julia, até eu quero... Faça um videozinho, nós vamos... Eu vou fazer um collab nosso falando uma coisa bem importante que eu penso, até para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, de uma experiência minha de cliente, e eu quero que tu complemente com a tua essência o que tu pensou. Tá ok, Julie? O pessoal que está nos ouvindo somos raiz, né? Aqui grava, faz, prepara tudo, chuta, cabeceia, e se nós errar vai pro ar igual. Mas eu vou começar agora, então. Eu queria te passar assim, ó, a minha experiência. Eu que sou um cara que nasci em Quaraí, de família humilde, sempre sonhei com coisas, olhando TV, imaginando ir. Rapidamente eu conheci a França. Minha primeira viagem para o interior foi de excursão para a França, que eu nunca mais fiz excursão. De excursão, e eu tinha um médico, um casal de médico e um casal de empresários que estavam conosco. Nós éramos os mais pobres da excursão lá. E eles resolveram ir para uma mesa num restaurante lá na França que era o prato tal, chamado prato francês, as coisas como era. Eu sentei com eles nessa mesa e eu tive uma das maiores sensações da minha vida, que quando eu voltei para o Brasil, eu aprendi sobre vinho e eu aprendi sobre moda francesa e como comer, porque a gente olhava, o brasileiro, o prato tem que ser cheio, tem que ser... Não. A sensação de tu comer um prato frio, depois o primeiro prato, o segundo prato, é magnífico. Eu aprendi lá. Aprendi a tomar vinho na marra. Porque eles sentaram e eles olharam para mim. Eu não tinha nem dinheiro. Nós fomos uma vez no restaurante da minha esposa e eles olharam para nós e disseram assim, se tu não tomar vinho, tu vai pagar igual. Nós vamos dividir entre os três. Cara, ia todo o meu dinheiro da viagem. E aí eu tive que tomar o vinho. E eu degustei aquele vinho e eu senti diferença, sabe? Eles foram falando aquilo ali. E a servida dos pratos, vinha um, depois outro, até chegar ao doce. Parecia, tu olha, não é muita comida, mas tu te satisfaz. E a experiência, assim, ó, eu nunca mais na minha vida esqueci. E quando o Anderson veio no convite para mim conhecer o Vitino e fazer a comida, eu disse, cara, quem está em Santa Maria, se tu é uma pessoa que é mais humilde também e tu não consegue ir lá na França fazer, a experiência ali, vou te dizer, é muito legal. Concorda comigo? É esse sentido que tu... É essa a ideia, de literalmente as pessoas viajarem naquela noite para aquele país. Já homenageamos a Itália, homenageamos a França, e é um jantar que ele é servido pratos que os franceses comem, né? Quando a Itália é muito... E o vinho também entra nesse conceito, porque a gente traz vinhos produzidos daquele país que é homenageado. Então, a música é daquele país, aquele conceito é literalmente uma atmosfera, uma experiência que te faz viajar através dos sentidos sem que tu saia de Santa Maria. Então, é uma experiência... já estamos na 28ª edição deste evento, vamos fazer a 29ª agora na sequência. E é exatamente o que tu comentaste. Das pessoas saberem, eu não sou muito acostumado a tomar vinho, minha cultura, né, tá mais nisso, eu frequento mais lugares assim, mas naquela noite tu aprende também um pouco a degustar, a te permitir, né, a experienciar essa viagem que tu não precisa viajar para ir até lá e tu tem em Santa Maria. Eu tenho certeza, para encerrar esse vídeo ali, eu tenho certeza, as pessoas não vão se arrepender, realmente assim, ó, tu acertou que trazer é uma experiência mesmo, é diferenciada. Eu que já vivi do início até hoje, poder conhecer grandes restaurantes, vou dizer assim, é uma experiência excepcional. Vale a pena, pessoal, vale a pena mesmo. E essa experiência também, Rodrigo, ela gera uma referência, né? Porque é muito comum as pessoas que viajarem e ir para outros lugares, né? O que faz a pessoa voltar é a referência. Então, eu tenho uma referência, eu quero uma coisa mais tradicional, mais tranquila, tu tem uma referência onde te serve. Mas quando tu quer algo experiencial, tu tem uma referência que aquele lugar tem tudo aquilo. É uma água que é diferente, é um azeite que é diferente, é um vinho, que é um prato que vai trazer uma experiência. Então, é muito comum as pessoas chegarem no Vitino e falarem pra mim assim, Emerson, esse cara aqui, essa pessoa, tô trazendo lá de São Paulo, que tá vindo de lá, que é acostumada a ir frequentar restaurantes, e a gente tá trazendo aqui. Quer dizer, olha a referência que as pessoas gravou na cabeça. Então, o Vitino, quando ele nasceu, ele foi desenhado, escrito, pensado em cada detalhe.
para tocar realmente isso nas pessoas. E o desafio nosso é sempre fazer com que a pessoa saia melhor que quando chegou. A gente nunca sabe o dia que a pessoa está passando, ou daqui a pouco a pessoa está comemorando uma oportunidade, ou está fechando um negócio, e vai para o Vitino para fechar um negócio e a gente ajuda ela a fechar o negócio. Né? Como já aconteceu no nosso negócio de contratos, de compras de imóveis, né, acontecerem lá dentro. E passado a pandemia, né, a gente trouxe, né, um pouco antes da pandemia, nós chegamos a ter 3 unidades. Inclusive lá em Artigas, lá de Quaraí. Artigas? Não dentro, sabia. lá na Rio Branco, com a Liquideur lá, num ambiente muito bacana. Não sabia Isso mesmo. em 2019. Que judiaria, foi bem na pandemia. E tu sabe que Artigas não tem nada de restaurante. Eu me dá uma tristeza quando eu vou a Quaraí, assim, parece que cada vez tá regredindo. E Artigas era muito lindo, tinha alguns restaurantes, alguma coisa. Não tem mais, tu não encontra nada bom. E a gente foi muito bem recebido lá, né? Eu tinha um contato lá que ajudou a gente a levar o negócio, a marca para lá, e lá tinha parrilla junto, a lenha. Legal. E o acompanhamento era um risoto à massa. E a gente levou alguns pratos nossos. Era uma loja das mais modernas que a gente abriu antes de ir para Ângelo Bolson. Também tivemos a oportunidade de levar a marca para Santa Cruz do Sul, né? Na época nós iríamos inaugurar lá dia... O retrocesso lá de Artigas foi pela pandemia, né? Porque o maior consumidor era brasileiro, era do lado do Brasil. Né? A gente recebia gente de Ponta do Leste, Montevidéu, mas o maior consumidor era aqui de Quaraí, Dom Pedrito, Livramento, e aí a ponte parou, ninguém atravessava. E acabamos fechando. Aí Santa Cruz, nós iríamos abrir lá, se não me engano, era dia 20 de março. Dia 19 de março nós íamos abrir. Dia 20 estourou a pandemia e deu lockdown. Sabe que todo mundo que eu entrevisto aqui, assim, acho que 90% de negócios ou abertura de negócios novos, na pandemia, sim, estourou para quase todo mundo. Eu sou um exemplo, a nossa mudança para a sede nova grande foi na pandemia, assim, que eu cheguei a dizer, agora deu problema. Ter que assumir esse novo aluguel, essa bronca maior na pandemia. Então, eu acho que quase todo mundo, alguma coisa... teve, foi marcou, em geral, né? E eu lembro que a gente estava lá em Santa Cruz, né? A gente pegou um espaço e tivemos que fazer uma obra para deixar ali o projeto arquitetônico um pouco mais dentro daquilo que nós desejássemos para entregar um presente para a cidade, e tinha que estar um presente bonito. E nós estávamos tão dentro da obra que eu entrava às 8 da noite, saía meia-noite, full time, não acompanhava internet, TV, jornal, nada. Dia 20, nós iríamos abrir de noite, convidamos assim alguns amigos lá e tal. Aí a prefeita chega lá. Gurias, tenho uma notícia para vocês. Vamos fazer o lockdown. O que significa isso? Vamos fechar a cidade. Não pode mais sair. 15 dias. Tá, aí falamos para a equipe, vamos dar, né? Tal, enfim. E todo aquilo de 15 dias, 20, 30 dias. Vai ser um mês. Não, 2 meses acabou. E nós naquele abre, fecha de meio-dia até às 6 e foi indo. Aí passou a pandemia, quando nós abrimos, começamos a fazer jantar secreto lá também, começamos a vender a experiência. E aí o negócio, a pandemia nos judiou em Santa Cruz. Aí acabamos por encerrar as atividades lá. Mas deixou um legado para Santa Cruz. A gente tem cliente de lá que frequenta aqui que diz, cara, vocês têm que voltar para lá porque é uma cidade que vocês deixaram uma marca. Sim, a gente tem lá um pessoal que eu lembro que tinha um empresário que falou, eu aprendi a tomar café no Vitino. Eu não tomava café. E vocês foram lá, pesaram o grão, fizeram aquela experiência de fazer café passado na mesa e tal. Então, a gente deixou uma marca sem ser da cidade, mas a cidade acolheu a gente porque tudo que o empresário de Santa Cruz lá e também de Santa Maria gosta de fazer é passar bem. Ser bem atendido, ter produtos frescos que ofereçam que os outros não vendem. Porque quando tu cria uma referência, a experiência é o quê? Cria uma referência do todo. Eu vou num lugar, eu tenho uma comida boa, mas o atendimento não é bom. Eu vou num lugar, o atendimento é ótimo, mas a comida deixa a desejar. Quando tu tem um conjunto de ambiente, de conforto, de acolhimento, de atendimento de produto, tu grava uma memória nas pessoas e cria uma referência. Hoje nós trabalhamos no Vitino com 3 fatores, que o primeiro deles é o aspecto visual. Então tu chega, tu é tocado por aquele ambiente, por aquelas obras. Quando chega um prato na mesa, ele tem uma estética. Logo, te faz com que tu inspire, né, o teu cérebro a dizer, nossa, que coisa bonita. E aí acompanhado daquele cheiro, que é o segundo passo. Muitas pessoas fazem foto, botam no Instagram de te comer. Quando tu tem essa passagem de tu permitir viver isso, né? Tu olha, gera sensação no cérebro, tem aliado ao cheiro, ao aroma. Aí quando tu prova aquele prato, entra o ciclo da experimentação, que é o conjunto de aroma, cheiro e paladar. E ali é o momento. Porque ali tu grava na tua memória
uma coisa muito diferente. E ali tu tem a referência. Nós fechamos quando nós fomos lá para Ângelo Bolson, nós abrimos lá fez 2 anos agora. No meio do ano a gente fechou, no primeiro ano que a gente estava lá, nós fechamos de recesso ali, final de ano, para fazer uma obra que nós precisávamos, né? E a única oportunidade de a gente fechar era no final do ano, porque todo mundo viaja e aproveitamos para dar férias. Ficamos uma semana fechados para concluir a obra. Quando nós voltamos, era muito comum clientes falarem assim, nossa, a gente sentiu saudades de vocês. Vocês nos deixaram órfãos aqui, né? Então, por quê? Porque a gente é tão mal acostumado com vocês. Então, o que é isso? Hoje o Vittino não tem mais a experiência do café, assim, na parte da tarde, é só no restaurante? Não, hoje ele se transformou muito na característica restaurante, almoço e jantar, né? O café nós estamos agora homologando algumas coisas, porque o café vai vir com uns doces também personalizados nossos, então ele vai para um segundo momento, voltaremos também, eu acho que no sábado e domingo à tarde, porque nós tocamos uma experiência com café. Exatamente, mas é para um segundo momento, a gente está homologando isso aí. Então o Vittino nasce com todo esse conceito e voltando para a linha de treinamentos, né, e de formação e qualificação do pessoal, eu lembro que tinha hoje está muito bem avançado lá os processos, né? Então o colaborador entra, tem o manual do colaborador, tem, né, os treinamentos contínuos que toda semana a gente para treinar o time. E aí um deles estava lá atendendo, né, jantando, ele chega na minha mesa, quer uma bebida e tal, tirou a bebida, ele deu uma oportunidade, quando ele me viu que eu estava já jantado, ele me fez uma pergunta. Seu Emerson, eu queria... o que significa Vittino? Eu olhei para ele e disse, cara, teve falha de um processo contigo. Não te mostrei o significado da marca. Exatamente. E aí eu disse, cara, eles, como assim? Não, porque tu veio para cá e tu passou por um processo que deveria ter feito. Então, toda sexta-feira a gente tem às 17 horas um momento equipe, que é o momento de formação deles, que a gente traz sempre a identidade da marca aliado com o que a gente faz todo dia lá, né? E sempre traz essa... Porque são eles que vendem a experiência na mesa. E né? É o que eu falo, né? Eu sempre digo para as pessoas, passem a essência da empresa. Nós estamos agora no treinamento de funcionários novos essa semana e o ponto principal, a primeira coisa, é a essência da empresa, né? Para eles entenderem. E o nome Parceria Solar, para mim, é mais fácil, né, de explicar. Porque é a parceria em tudo que é lá, tu tem que fazer. Quando não tem dinheiro, tu tem parceiros, né? Então, tu precisa nesse sentido. Emerson, muito show. Eu queria sugar mais na parte do vinho para as pessoas entenderem, mas eu vou ter que encerrar por causa do tempo do programa e no finalzinho, eu vou deixar as pessoas curiosas aqui, eu vou fazer um videozinho sobre tu falar de vinho para dar dica para quem está começando. Isso é muito legal, sabe? Qual o tipo de vinho, como paladar. Eu quero que nós vamos fazer depois. Perfeito. E o pessoal nos acompanha, porque nós vamos botar isso aí na mídia também para vocês olharem. Legal. E com isso, o encerramento tem 1 minuto e meio, que é o vídeo principal que nós colocamos para chamar todo mundo da tua entrevista. Eu quero que tu deixe uma mensagem, pode ser pessoal, profissional, o que tu achar, que é importante para passar para as pessoas. Sem pressão, a partir de agora, tem 1 minuto e meio para te fazer esse vídeo aí que nós vamos cortar. Eu acho que todo negócio, toda empresa, ela tem uma hierarquia que ela vem do dono, certo? Quanto mais o dono consegue fazer com que o time da sua empresa esteja engajado com a marca, mais a empresa cresce. Para fazer engajamento, a gente tem que investir em treinamento, qualificar o pessoal, porque não é a questão de só tu dar um treinamento para dizer que a tua empresa tem que funcionar daquele modo, daquele padrão. Quando tu libera o teu conhecimento para um colaborador, ele se sente melhor, ele sabe mais e ele entende mais de como funciona um pouco da vida dele. Hoje é muito comum as pessoas que trabalham comigo dizer, nossa, eu não tomava vinho, agora passei a tomar, eu não olhava tanto para as coisas e agora eu estou olhando. Então o gestor, seja ele um gerente, seja ele um líder, seja dono, ele tem que parar o seu tempo e investir em qualificar o time. Outra questão que eu avalio também, que o gestor ele tem que procurar estar sempre bem. Porque a hierarquia parte de cima para baixo. E eu vejo por mim, eu tenho investido muito nesse ano em treinamento, justamente para fazer com que o time se torne realmente o espelho do dono, que é conhecimento, vender experiência para o meu negócio, que é o Vittino. Então, se eu puder passar para isso, invista em treinamento, invista em conhecimento no time, porque isso faz toda a diferença. Show de bola, te agradeço, muito obrigado. Eu estava curioso também a história do Vittino, às vezes eu converso com o Anderson, nós falando, muito legal a história. Muito legal, na verdade, é a tua história, né? A tua carreira,
que, como da maioria dos empresários que tem sucesso, vem de um grande funcionário, de um desenvolvimento. E até vou te dizer que teve muito tempo no Di Paolo até tu resolver fazer e empreender o teu negócio. Mas muito legal mesmo, gostei. Te agradeço de coração. Obrigado a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo. E eu encerro o nosso programa com a frase que eu sempre falo. Fiquem com Deus.